Eu gostaria de agradecer a presença aí, agradecer dos encarnados e dos desencarnados também, né? E os encarnados presentes aqui e os encarnados ausentes, né? Eu gosto de trazer esse ponto aí para a gente, porque às vezes a gente que é palestrante, a gente tenta formular uma palestra de forma que a gente mantenha todo mundo aí com atenção em nós. Mas se você está em casa, você está aí de pijama, não quer aparecer, se esconde atrás da foto e acaba estando aí com uma canequinha de chocolate, que ainda dá para tomar chocolate, está acabando o tempo. Então, eu gosto de trazer isso porque tanto as pessoas os espíritos que estão desencarnados, né, os espíritos que estão presentes aqui, e essas pessoas que não estão presentes também parecem mais ou menos a mesma coisa. É legal a gente trazer esse conceito, porque os palestrantes têm que fazer uma preparação melhor, porque a gente não vê a reação de vocês. Se eu pego aqui o rapaz dormindo, eu já pergunto para o cara que está do lado dele, ele já acorda, mas aí eu não vejo. Então, a presença de vocês é bastante produtiva para nós, porque a gente tem que trabalhar em cima disso, certo? Obrigado por vocês estarem aí. Então, vamos lá. Quem aqui gosta de livro? Agora, vocês gostam de livro ou vocês gostam de ler livro? Porque tem gente que compra livro e coloca na estante. Agora, com esse negócio de a gente fazer as reuniões em casa, tem cara que vai no sebo lá, compra um monte de livro e põe atrás, para dizer que ele lê bastante, né? Vocês lembram a quantidade de livro que vocês leram? Já chegaram a fazer essa conta? É interessante a gente fazer isso também. Lembra do primeiro livro que vocês leram? O livro que vocês gostaram mais, o livro que vocês gostaram mesmo? Enfim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. E já li vários livros e li vários livros várias vezes. Igual a ler, eu gosto de assistir filme. Da mesma forma, li vários filmes também, vi vários filmes, né? E vários desses filmes, vários desses livros, eu li várias vezes. Não uma, não duas, não três, não quatro, mas sim. Então, gostar de ler livro, gostar de ver filme, não quer dizer que eu vejo qualquer coisa, que eu assisto qualquer coisa, que eu leio qualquer coisa. Eu tenho uma certa aprendi com o tempo, depois de todos esses livros aí, a não prestar atenção no trailer do filme ou na introdução do filme, porque necessariamente essa introdução e esse trailer nunca mostram o que o filme é. A gente vai assim, e eu assisti muitos filmes que não eram bons e li muitos livros que não eram bons, acabamos perdendo tempo. Então eu desenvolvi um método para mim procurar o livro. Eu não sei como é que vocês olham o livro como é que vocês compram um livro, como é que vocês assistem, mas tem esse método. Não dá para me explicar para vocês esse método, porque ele envolve um monte de outras coisas. Tipo assim, se eu estou num bar tomando cerveja com alguns amigos e algum dos meus amigos me falam sobre um determinado livro, dependendo da situação e todas as outras coisas, eu compro o livro, não compro o livro, eu pego o livro emprestado, não pego. Então, por isso eu posso dizer para vocês que eu não gosto de trailer e não gosto de introdução de livros, né? Porque as introduções hoje e os trailers são feitos em cima de algum interesse. Hoje, a introdução de um filme é feita com caracteres, usa inteligência artificial para mostrar naquilo tudo que o filme tinha. Só para quando você assistir, mesmo que você não goste do filme, você vai falar, esse filme parece com o que eu gosto. E você acaba aí assistindo um filme e não gosta. Ou o livro propriamente dito, né? Então, eu acho assim, né? Um bom filme, um bom livro é aquele filme que você lê, aquele filme que você vê, você se sente cheio, porque é completo, fala tudo, mas fica faltando alguma coisa, você fica com uma vontade de alguma outra coisa a mais, de um pouco mais. Certo? Necessariamente não é igual uma comida. Às vezes você come uma boa comida e você se sente satisfeito, mas você quer um pouco mais. Então, através disso, né, a gente podia dizer que esse livro poderia ser igual à sua carta de apresentação. O recrutador vê e fala assim, pô, preciso saber desse cara. Ele entra no seu LinkedIn, pega o seu resumo, e o seu resumo não conta tudo também, ele deixa o cara completo, mas ele quer ver você. Por isso que às vezes a gente perde o emprego, porque as nossas cartas de apresentação, os nossos currículos, as introduções dos livros, né, não são reais, não mostram o que realmente as pessoas são. Então eu não gosto de introdução e não gosto de trailer. Outra coisa que eu não gosto, aí a Sueli já olhou feio para mim lá do fundo, né? Vai falar, essa palestra é só das coisas que ele não gosta. Não, estou tentando montar aqui uma ideia. Uma outra coisa que eu não gosto é de convencer alguém. Aí muitos que estão escutando aí vão falar assim, mas você já tentou me convencer, né? Isso até foi de um tempo para cá eu não faço mais isso. Porque é o seguinte, eu, como tenho assim mais passado do que possibilidade de futuro, o tempo para mim é importante. Então eu estou assim, parecendo uma criança que pega aquela lata de leite condensado com uma colher grande, a gente começa a comer aquilo, e aí chega uma hora que a colher bate
no fundo da lata e você fala assim, está acabando. Aí eu vou ter que ir devagar. Começo a ir devagar, comer pouquinho, sentir mais. Antes eu enchia a boca, agora eu ponho um pouco. E eu passo a me preocupar com aquilo, não mais com os outros. Eu estou assim. Então, às vezes eu me sinto mal tentando convencer uma pessoa, eu me pego conversando e falo, poxa, não é isso que eu quero fazer. Então, nós vamos começar por aí. Eu não gosto de prefácio, não gosto de introdução de livro, eu não gosto de trailer e eu não gosto de convencer as pessoas. Mas a gente vê que essas duas coisas são muito juntas. Toda vez que você tem um trailer, você tem uma introdução, ela quer ou vender o filme ou quer apresentar o livro para que você compre, certo? Então, é assim. E o que eu vou fazer aqui hoje? Então, a pedido da nossa coordenadora, a Beth, né? A palestra que eu vou falar para você é sobre a introdução do livro dos Espíritos. Ou seja, eu vou tentar falar alguma coisa para tentar convencer a vocês, de alguma forma, vocês tentarem ler esse livro. Então, já vi que vai ser difícil essa palestra para mim, porque vai contra um pouco os meus preceitos. Mas vamos aí, eu vou tentar fazer o melhor que eu puder. Cogitou-se em dividir isso aí em alguns espaços, são 56 folhas. Então, como eu fiquei sabendo desse negócio há um mês e pouco atrás, deu tempo de eu ler o livro dos Espíritos e ler a introdução algumas vezes. Todas as vezes que eu li umas duas e quebrado, assim, para poder fazer a palestra, todas as vezes ela é maçante, essa introdução é bastante difícil, né? Mas a gente não pode, como eu falei, a introdução vai ajudar realmente a ver o livro. Esse livro, eu considero um dos melhores livros que eu já li. Eu consigo até chamar esse livro de um livro bússola, né? Aí as pessoas falam assim, mas você qualifica livro como bússola? Como digo, eu leio vários livros, esse livro para mim é um livro bússola. O que quer dizer um livro bússola? É um livro que não é um livro mapa. O mapa é o seguinte, para quem talvez vocês lembrem agora, ninguém sabe mais o que é mapa, mas o GPS. Então, você pega um livro, eu tenho que sair daqui para minha casa, eu vou passar aqui a 13, depois eu desço a Orchard, pego a 696, depois eu pego a 275, a 8, estou em casa. Está lá no mapa, eu vejo aquilo, beleza. Mas quando eu estou tentando fazer isso aqui, eu chego ali no meio da 696, que é uma estrada fechada, chego com um tempo, só tem determinada saída, teve um acidente. Esse acidente está lá, eu paro, o cara na minha frente parou, outro cara parou, eu fui atrás do mapa, não tinha problema nenhum. Então, eu não pensei, eu segui aquele caminho, o caminho bússola, o livro bússola, no caso, ele te dá a direção. Antes de ir, eu penso, eu acho que eu vou para outro lugar, não preciso fazer essa coisa que eu tô fazendo. E hoje, a moçada, é o livro, a gente chama que é o livro GPS, que não faz a gente pensar. É um livro que fala para a gente e a gente olha assim, esse livro é muito bom, porque logo no começo eu já adivinhei o fim. As pessoas gostam disso, se acha esperto, né? Eu adivinhei o fim. Mal sabe ele que o cara fez o livro justamente para ele ler o começo, chegar no fim, ele achar que gostou do livro e comprar outro dele. Compra do autor inteiro, todos os livros, aquele negócio. E é sempre a mesma coisa, no comecinho ele fala aquilo e nunca muda, né? E a gente vai entrando nessa aí, porque a gente gosta de livro GPS, a gente não gosta de livro bússola, que faz a gente pensar, que faz a gente escolher o nosso caminho, ele só dá a direção. Então, aí, lembra aí Jesus, quando ele fala assim, a gente tem que preferir a porta estreita do trabalho e determinação da porta larga do ócio. Muita gente vai falar, Jesus não falou isso, não, mas a gente pode juntar, porque é bem mais ou menos isso aí. Toda vez que a gente quiser a facilidade, a gente tem uma dificuldade com isso depois, porque a gente sofre com isso, a gente não melhora, né? Então, eu não vou dividir em parte nenhuma, a gente vai falar disso aqui tudo numa tacada só. Então, vamos lá, Livro dos Espíritos, 1857, a primeira edição feita com 1019 perguntas e respostas. Já veio um livro diferente, um livro que pergunta e responde. Mas não era um livro, então, ela fala perguntas e respostas? Bom, mas foi assim. Então, na introdução, já, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele assina como André Luiz, Allan Kardec. E esse Allan Kardec, ele recebe esse nome, esse pseudônimo, dos espíritos que falam para ele, você vai ter que colocar isso aí. Isso aí foi um nome que você usou numa outra encarnação sua, que você foi um cara bom. Um druida. Para quem não sabe, né, o druida, ele vem daquele povo celta, da Gália, né? E ele era um cara que, na organização deles, eles tinham umas aldeias, era uma pessoa inteligente, uma pessoa que mexia com ervas, ele era um sábio, ele era um professor também, ele ensinava as coisas, ele resolvia problemas, as turmas brigavam lá, que sempre teve briga, ele ia lá e apartava, aquele negócio legal, né? E tem várias literaturas falando sobre isso, e aí vocês vão entender por que o Allan Kardec veio com essa ideia de professor, de tudo. Essa outra encarnação foi quase que definitiva para ele ter o apoio para essa outra dele ser professor, porque quando ele estava escrevendo o Livro do Espírito, Hippolyte, ele era um professor de uma das melhores escolas que tinha lá. Quem quer saber mais alguma coisa aí sobre druida e não tem muita vontade de ler um livro mais pesado, pega aí Asterix, o Gaulês.
certo? Que eles se encontram lá numa aldeia e o cara que faz a poção é um druida. Paranorix, alguma coisa assim. Mas é legal, pega que é mais fácil de ver. Então, na introdução do livro, Kardec, ele é um professor, e a ideia que ele passa para as pessoas tem que ser bem colocada, não pode ter palavra perdida ou não. Então, ele pega o espiritualismo, uma vez que os espíritos já tinham se identificado como espíritos, ele podia usar o espiritualismo, né, para tocar essa nova ideia que estava vindo, mas ele não quis. O espiritualismo, naquela época, era o oposto do materialismo. E não, então não quer dizer que o espiritismo não é o oposto do materialismo, mas ele foi bem clássico quando ele criou essa palavra, que não é uma palavra teoricamente criada, porque já existiam outras palavras que nem ela. Quando você fala assim do comunismo, a ciência dos comuns, socialismo, a ciência do social, capitalismo, a ciência dos valores, ou seja, ligado. Então, seria o espiritismo, seria o quê? A ciência dos espíritos, certo? E ele fala muito bem assim, que o espiritismo tem por princípio relações do mundo material com os espíritos ou seres invisíveis. E ele cria mais duas palavras, espírita e espiritistas, que são os adeptos dessa nova corrente que está para se inicializar. Lembra que quando ele escreveu isso aqui, estava começando, ninguém sabia quase disso aí, muita gente sabia, mas não sabia como essa doutrina que estava começando, né? Então, ele também, nessa introdução, como eu falei, era longa, né? Ele traz o conceito de alma que existia naquele tempo e alguns conceitos que o espiritismo já colocava. Ele fala daquela alma de anima, da palavra anima, que anima o corpo. Ele fala que essa energia, quando saía do corpo, o corpo simplesmente morria. E aí ele pegava em algumas hipóteses que existia, uma das hipóteses era que essa alma saía e sumia. Aí aquelas pessoas que pensam que quando morrem não vai acontecer nada. A outra era que quando essa alma saía, ela vai para uma alma geral e vai fazer parte daquela alma. E tem uma outra que fala que quando essa alma sai, ela vai a caminho dessa alma geral, mas ela também mantém a sua individualidade. Fala do conceito propriamente de fluido vital, e ele explica muito pincelado, assim, bem pouco, porque ele deixa mais para o próprio livro explicar, essas manifestações da alma, do espírito, do fluido que anima um corpo, certo? Ele fala também dos adeptos e dos opositores da doutrina espírita. Essa parte aqui eu não gosto muito, mas eu tentei fazer ela bem facinho para a gente aqui. Ele mostra o quesito, que essas informações passadas aí através de fenômenos físicos, né, as batidas de objeto, mesa que girava, através dos efeitos, né, desses efeitos, passou aí a dar orientações para que essas comunicações fossem melhorando. Próprio barulho, estabeleceu-se aí uma regra, e esse barulho foi avisando de alguma forma ou de outra como é que isso ia ser melhorando. E chegou aos vários tipos de comunicações que nós temos hoje, né? Psicografia, psicofonia, evidência, audiência, e alguns, se eu falar aqui, eu vou ter que passar um tempo explicando, mas vamos ficar nessas daqui, são várias, né? Inclusive, recentemente, um amigo nosso falou da transcomunicação instrumental, quando eles usam instrumentos eletrônicos para fazer a comunicação com o mundo espiritual, né? Então, esse fenômeno, né, o fenômeno das batidas, essas batidas aí, que fossem umas batidas meio inteligentes, elas respondiam algumas perguntas, assim, né? E se eles não fossem produzidos, assim, pela própria causa do fenômeno, pelos espíritos, que, como eles falaram, seres desencarnados, aí já seria um ótimo elemento para que uma pessoa que tivesse um certo conhecimento, uma certa vontade de descobrir como as coisas funcionam, o princípio das coisas, como a gente faz sempre, está sempre procurando como é que as coisas funcionam, já seria um bom elemento de estudo para qualquer pessoa com um determinado nível intelectual e sem orgulho, né? Porque se tivesse orgulho já não ia falar, não sei o quê. E foi bem o que aconteceu. Dança das mesas. Falaram isso, dança das mesas. Aí, a sociedade científica da época vai se interessar por uma mesa. Eu vou lá ver uma mesa, falar com uma mesa, se fosse um doutor, se fosse alguma outra coisa, eu iria. Então, isso caiu um pouco na descrença, né? E eles falavam, não, essa mesa gira porque o universo todo gira, o átomo gira lá no universo atômico, mas os planetas giram em torno do Sol e assim vai indo, né? E aí eles falaram, mas ela não gira perfeitamente. Não segue uma norma, tem hora que ela gira, tem hora que ela sobe, tem hora que ela desce. Então, não é um giro. E aí ele tentava colocar todos esses problemas que ele enfrentou diante da sociedade científica, né? Ele trouxe até um conceito interessante, que era a dança das rãs. Não sei se vocês já ouviram falar dessa dança. Ele fez um estudo que, quando as rãs morriam, elas ainda mexiam as pernas. Ele estudou em cima desse efeito e descobriu o fenômeno galvânico, que veio a ser fenômeno galvânico. Hoje jogaram todo mundo. Se todo mundo enfiar a mão no bolso hoje, tem alguma coisa da dança das rãs
no bolso, ou no relógio. Esse meu relógio ele é mecânico, mas os relógios são com bateria, ou seja, o fenômeno galvânico é o fenômeno que a bateria, através de fazer elétrons passar de um lado para o outro, ele fornece energia para a gente. Então, todo mundo tem. Os carros hoje, a maior parte dos carros elétricos, todas essas coisas, estão indo por causa disso. Eu achei interessante, porque há 160 anos atrás, talvez Kardec nem imaginava que a gente ia estar usando esse fenômeno galvânico e falar, ó, foi a dança das rãs que fez isso aí. Então, para a gente ver qual a importância que tem essa dança das cadeiras aí, né? Ele também aponta um cara interessante, Galileu de Vicente Bonatti Galilei, ou seja, Galileu, na 1500, da 1600, mais ou menos, ele ficou naquela época lá, ele confrontou o modelo geocêntrico de Aristóteles. Até antes dele, Aristóteles tinha falado assim, a Terra é o centro do universo, tudo gira em volta, certo? E aí, ele contrabalanceou isso com o que ele chamava de sistema heliocentrista, onde o Sol era o centro, a Terra girava em torno do Sol e os outros planetas também, porque naquela época, eu gosto muito de astronomia, e Galileu Galilei trouxe um grande empenho, um grande avanço para a astronomia. Na época dele já se conheciam os planetas, só não tinha bem um conceito de centralização de referência, que ainda se baseava nesse conceito antigo geocêntrico do Aristóteles. Então, ele falou, é assim, desse jeito. Só que nós estamos falando, vocês lembram que eu falei de 1500, 1600, a gente tinha uma coisa que emperrou a humanidade nesse período. Na realidade, emperrou a humanidade do século XII ao século XVII, a Inquisição. Então, que era liderada por políticos e por padres. Então, falaram para ele, bicho, não pode ter... Não sei como falaram para ele, não pode ser lá, porque a gente é mais importante do que lá, então não vai fazer não. Não pode ser isso aí. E aí ele tirou o conceito heliocentrista dele. Ele falou, não, tudo bem, está certo do outro lado, mas a Terra gira. E ele as pessoas até brincam quando falam, Galileu disse que a Terra gira. Foi justamente por causa disso. Ele não foi para a Inquisição, foi salvo aí, né? Passou lá por uns perrengues, mas não foi tanto. O que já não aconteceu com pessoas também. Giordano Bruno, ele morreu com algumas ideias. A própria Joana d'Arc, né? Ela fez aquele monte de coisa e ela também falava com os espíritos. Falava com São Gabriel, né? E eles intuíram ela até ganhar algumas batalhas contra a Inglaterra. Mas os dois foram queimados, Giordano Bruno e ela. E eles não tiveram sorte, ou não puxaram o tapete na hora certa, não tiraram a toalha na hora certa, certo? Eles foram até o final e eles foram submetidos aí ao manual da Inquisição. Existia esse manual da Inquisição, para vocês imaginar, você fazia alguma coisa, estava lá. E tinha o mal como é que você ia ser pagado. Na maior parte das vezes, qualquer coisa que você fazia era fogueira. Às vezes o cara te esticava, coisa do tipo assim, né? Foi feito por Nicolas Emmerich. Guarda o nome desse cara deve estar muito mal lá no plano, no outro lado, lá pelo que ele fez, mas tudo bem, né? Então, veja bem, esse conceito de espírito, de comunicação com seres que desencarnaram, né, com o espírito que receberam não sei o quê, esses são, e vários diversos nomes que eles tiveram aí, lembra do Sócrates, Dímon, os gênios, a própria Joana d'Arc, o anjo Gabriel, lá, espíritos, etc. Eles existem desde os primórdios, 4.500 a.C. já se sabia que os egípcios falavam com os espíritos, os indianos falam com os espíritos, os hindus, os chineses, todo mundo falava com os espíritos. E eles se manifestam, aí existem a manifestação, a vibração deles vai de acordo com a manifestação da sociedade que está se manifestando. Tinha o Deus da guerra, tinha o próprio Jeová, que era um espírito rígido, né? Que ele veio com essa lei de talião, dente por dente. Se fosse hoje, estava todo mundo cego e todo mundo sem dente, porque era um querendo falar para o outro, nunca mudou isso aí. Mas a mensagem era sempre a mesma, de todas essas épocas: a moral, o amor e o próximo. Claro que com um caráter aí, a gente pode dizer, germinativo, estava começando essa coisa, a gente estava aprendendo, né? Então, quando o planeta saía dessa fase negra, lembra que eu falei isso para você? A Inquisição, do século XII ao século XVII, ela vem parando quando entra o Iluminismo, junto com a Revolução Industrial, fazendo o pessoal dar um arranque. Você podia viajar de um lugar para o outro mais rápido, você podia fabricar uma coisa mais rápida, você tinha várias coisas que estavam aparecendo na mente das pessoas, saindo dessa ideia de que tudo era um Deus que eles colocavam lá e era um rei que tinha que se obedecer. E vem aí trazer um evento que foi fundamental para que acabasse com tudo isso aí, a Revolução Francesa. Né? Se eles trocassem em miúdos, aí eles diriam que nessa Revolução Francesa foram enforcados todos os padres com as tripas dos reis, ou seja, o poder que era o poder real com a igreja.
E eles pararam com isso aí. E isso trouxe aí um passo, né? Então, o planeta passar indo dessa fase aí, negra, sendo assolado na Idade Média pela Inquisição, né? Pelas pragas, pelas guerras, né? Resultado de um longo tempo fora da estrada de serviço ao próximo, né? Que a gente estava meio perdido nesse tempo aí, muito escuro, muita pressão, muita coisa, a gente não tinha muita ideia disso. Então, a partir daí que isso deu uma acalmada, a boa nova é lançada aos olhos de quem vê e aos ouvidos de quem ouvem, né? Propondo aí um novo caminho sobre a liberdade do indivíduo, pautada no terreno fértil que as conquistas da humanidade conseguiu para aquele momento ali, para aquela época, né? E esse ambiente fértil, né, que identifica as ações dos espíritos como se fosse uma ação inteligente. Imagina se ia ver espírito balançar, bater mesa no meio de uma praga, no meio de uma invasão de um planeta, debaixo de qualquer coisa que você falava, você ia para a fogueira. Então, foi bem colocada, foi bem estruturada pela espiritualidade para trazer isso daí. E assim é que o Hippolyte, ou o Allan Kardec, ele afirma que foi nessa parte que identificaram esse efeito inteligente através uma causa inteligente produzir um efeito inteligente. Certo? É importante aqui a gente estabelecer que Kardec, ou Hippolyte, sei lá, nunca, em nenhum dos seus documentos escritos, né, obras póstumas e nada, ele nunca afirmou ser o Livro dos Espíritos, que deu o início a essa obra nossa, que a gente baseia como nosso princípio, né? Ele nunca disse que isso foi idealizado por ele. Ele sempre, né, em toda a sua vida, depois do contato com os espíritos, ele sempre afirmou um trabalhador da obra espiritual, em função da evolução da humanidade. Ele tinha essa ideia, né? E aí a gente já vem não a primeira, mas uma dica, assim, lembrando o famoso ditado que a gente tem aqui nos Estados Unidos, walk your talk, né? Faça o que você fale, né? E aí, dentro mostrando aí uma das grandes revelações do Livro dos Espíritos, o trabalho na lei divina. E é isso que o Livro dos Espíritos, ele mostra um sistema que funciona, e se você souber como isso funciona, você vai ter uma evolução muito melhor nisso aí, né? E dentro de outras tantas coisas, o Livro dos Espíritos nos aumenta esse conhecimento com relação a essas leis. O próprio Jesus nos disse que ele trabalhava porque o Pai Celestial dele trabalha. E já vem Kardec reafirmando aqui que ele trabalhava também para os outros. Por quê? Porque Jesus trabalhava e porque o Pai trabalhava. Aí eu fico pensando, vocês são espíritas? Vocês estão trabalhando em relação ao outro? Então alguém está meio fora da estrada aí, né? Tem que pensar bem assim. Então, as batidas nas mesas que se tornaram bastante, as mesas que vieram, elas se aprimoraram. Então, vou fazer aqui uma ideia. Eu vou falar para o pessoal de casa e não para o pessoal daqui, porque eu não quero ver uma debandada, né? Imagina que você que está aí na sua casa, com a canequinha de café que eu falei, de pijaminha, assistindo a minha palestra. Obrigado por aguentar até agora. Mas é o seguinte, vamos pensar que a mesa na sua frente deu 2 pulos. Você é espírita. O que você faz? Imediatamente, você joga o negócio de café no negócio e ó, fica a mula, porque você não vai ficar lá, a mesa mexeu, o que é isso? Mas não, você é espírita, você tem consciência disso. Então, se você passou por essa fase, né, você não mandou um WhatsApp para o Rodrigo e pediu um Ghostbusters, vem cá, Rodrigão, para tirar o fantasma da minha mesa. Não, vou resolver esse problema, cara, eu sou espírita, estudei, sei o que é. Aí você chega e fala para a mesa assim, tem alguém aí? E a mesa dá mais 2 pulos. Aí a coisa começa a ficar pesada. A pessoa já começa, opa, não tem. Ou você corre, ou você toma consciência e fala assim, poxa, a mesa não responde, eu estou falando com uma mesa, que imbecilidade dessa minha? Deixa eu perguntar de um modo que ela possa responder. Aí eu pergunto assim, aí tem alguém? Dá 2 pulos. Quando a mesa dá 2 pulos, meu filho, se você ficar, aí você é bom, porque você tem certeza que tem alguém ali. Aí você fala assim, tem alguém ali, então tem. Vamos dizer que você conseguiu segurar. O que você faz? Você confirma isso. Se tem mesmo, dá mais 2 pulos. Aí a mesa dá mais 2 pulos. Aí sim, você continua lá, você é senhora e é senhor do seu destino. Não é um fantasminha que vai ficar falando para você o que é. Você fez a comunicação. Para garantir, você ainda fala assim, agora me coisa, se tem mesmo, só dá um pulo. Deu um pulo. Aí beleza. Está lá, você é senhora e é senhor do seu destino. E não é um fantasminha que vai falar para você o que você tem que fazer. O que você fez? Você decidiu um método. Funcionou, você testou esse método. Ele funcionou novamente. Você criou um outro método que confirma esses 2. Foi o que Kardec fez.
Aí, aquele espírito que está lá, ele mesmo falou assim, poxa, esse cara é bom, vamos conversar com ele, vai se estabelecer uma comunicação. Se o espírito bateu a primeira vez e você correu, você acha que ele vai voltar de novo? Só pelo fato de ver você correndo. Eu voltaria várias vezes, mas o espírito talvez não, a ideia dele seria outra, certo? Então, esse protótipo, né, de efeitos indicaram um modo melhor para o Kardec, para todos que ajudaram ele lá, para melhorar a comunicação. Porque ele sabia que havia um respaldo do mundo espiritual. Tinha um cara lá que era professor, tinha outro estudioso, tinha pessoas que eram sérias. Eles estavam lá tentando abrir essa comunicação. Então, primeiro começou a uma batida é sim, duas batidas é não, a uma batida é A, duas batidas... Imagina escrever um livro assim. Mas aí os próprios espíritos se encheram. E eles chegaram e falaram assim, ó, vamos avisar a galera toda aí. E foi anunciado em vários lugares diferentes, falaram assim, show, vai lá, pega uma cestinha, marca a porcaria de um lápis aí, põe em cima do papel, que a gente vai escrever isso aí, porque tá difícil esse negócio de batida aqui, nós não vamos funcionar de jeito nenhum. Já havia comunicação, aí o que eles fizeram? Fizeram isso aí. E aí o seguinte, o cara colocava a mão em cima da cestinha, a cestinha começava a escrever. E escrevia bastante coisa. Mas o pessoal, o cara com a mão que fica funcionando lá. E esse era um fenômeno, aí vamos pensar assim, assaz interessante, porque às vezes 2 ou 3 pessoas punham a mão em cima da cestinha. E a cestinha escrevia com uma rapidez um assunto que nenhuma das 3 pessoas sabia. Então, fica meio difícil você falar que isso aí está sendo feito pelas pessoas. Haja treino, né? Para a gente já fazer, treinar uma banda, o pessoal já faz quase 6 meses que eles estão treinando para fazer o show que a gente vai ter. Imagina se colocar 3 caras em cima de uma cestinha e escrever uma coisa que eles não sabem. Difícil, né? Então, foi isso que eles usaram. E isso aí fez com que as pessoas entendessem que isso aí não era a mesa, as batidas na parede, a cestinha, o lápis, era só um apêndice. E aí até que um outro deles conseguiram segurar esse lápis na mão e começou a escrever, começou a funcionar. Essas pessoas que tinham mais facilidade com isso foram denominadas médiuns de intermediários entre o plano espiritual e o plano material. Então essas pessoas escreviam, às vezes alguma com a ideia delas, alguma outra, mas algumas até mecanicamente, nem sabia, algumas escreviam com as 2 mãos. Então tinha uma coisa ali que era mais forte do que todas as pessoas que estavam, né? Então, assim como esses próprios espíritos se manifestaram não só onde estava o Kardec, mas em todos os lugares que eles deram essa dica para os caras usar a cestinha, fizeram-se várias perguntas, de uma forma, as perguntas foram respondidas, fizeram um trabalho, Kardec fez esse trabalho, e chegaram à compilação desse livro, o Livro dos Espíritos, né? Então, nessa introdução, Kardec também cobre uma parte sobre a mensagem do Espírito com relação à sua qualidade, né? Espíritos bons, mensagens boas. E vice-versa, mensagens boas, espíritos bons. E aí a turma fica perguntando, ué, mas cadê as mensagens ruins dos espíritos ruins? Você não dá atenção para isso. É igual a mensagem do WhatsApp, a mensagem bem ruim você deleta. Tem algumas regras, né, que vêm aí, são regras de grande valor, estabelecidas há milhares de anos atrás. Lembra Sócrates? Verdade, bondade e utilidade. Recebeu a mensagem, seja do espírito ou seja de onde for, essas 3 você manda, senão você não manda. Não repercute a coisa, não cria coisa que não dá, né? Não deixa o orgulho atrapalhar você. Atende esses 3 princípios que a gente vai fazer muita coisa. Assim que a gente recebe as mensagens do plano espiritual. Você está andando de carro, o cara falou, fecha ele. Você fala, pô, essa mensagem não é boa. Tá, deixa eu parar. Simples assim, né? Então, Kardec, ou Hipólito, né, Hipólite, ele finaliza a introdução com um resumo do Livro dos Espíritos. Como eu disse, eu detesto resumo, detesto essas coisas, então vou tentar fazer uma coisa bem rápida aqui, para a gente não ficar gastando o nosso tempo nisso, né? Prometo que vai ser rápido. Só que vai ser mais rápido do que vocês pensam. Por que ele não entrou aí? Essas perguntas que ele fazia, eles faziam a mesma pergunta em vários lugares diferentes, depois confrontavam, né, para validar essas respostas eventuais. Essa parte da introdução também foi feita dessa maneira, você sabe, ou foi só uma inspiração dele? Ele assina como Allan Kardec. Então foi isso. Essa é uma das poucas coisas que tem a assinatura dele, né? A gente sabe que a obra dele, ele põe algumas... E é difícil mesmo ele não... Aqui, beleza. Tá legal, falei aqui. Tá bom, vamos lá. Então, vamos aí com o resumo, né?
Começa com o primeiro capítulo, a primeira parte do livro do Espírito, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente bom e justo. Quem é esse cara? É Deus, é o homem, é o todo dos herméticos, é o arquiteto do universo dos maçônicos, é Jeová, seja lá quem for, dentro do conhecimento de cada um. Esse é o cara. Então, logicamente, criador de todas as coisas, portanto, criador de cada um de nós, né? Princípio inteligente do universo, nós, isso, pergunta 23 do livro dos Espíritos, que no nosso início simples e ignorantes, que através de sucessivas reencarnações e estágios na reticidade, o mundo invisível dos espíritos aí, nós evoluímos para a nossa felicidade eterna. Essa felicidade eterna é um quadro meio pejorativo, porque a gente nem sabe o que é, mas é alguma coisa que é muito boa, entendeu? Se hoje é bom, imagina quando a gente ser feliz, quando a gente for espírito evoluído. Então, é alguma coisa muito boa isso aí, né? Pela sua bondade e justiça, né? Faz que essa evolução, a nossa evolução, a evolução do espírito, aconteça quando encarnados em vários mundos físicos, né? No nosso planeta aqui ou em tantos outros aí, na miríades do nosso universo, né? E hoje a gente sabe que existe multiverso, está quase sendo provado isso. Então, é aqui e no outro lá também, porque o outro também é físico. Então, sempre na forma humana, numa escala ascensional. E aí toma a ideia, né, de que algumas pessoas têm que a gente volta sendo animal, né? Apesar que tem algumas pessoas que parecem animal mesmo, mas não quer dizer, ela é humana, ela tem instintos animais, mas não é animal, ninguém volta a ser animal, né? E apesar de vários aí, né, aparecer, é uma ideia sem fundamento, dizer que a gente regride, é dizer que Deus fez para a gente eu vou e depois eu volto. O que é isso? Eu não aprendi, então? Aí fica difícil. Eu gosto de trazer um exemplo legal aqui. Os dinossauros viveram por 40 milhões de anos aqui na Terra. A era Jurássica aí, né? E nós aqui, os humanos, a gente tem 300 mil anos. Desde que do Neandertal lá, né, que nem estamos longe de ser, né? Aí, quer dizer, a gente saiu de 300 anos de andando de quatro, inclusive a gente tinha dedo na mão e no pé, de ladinho assim, aquela coisa, a gente era bem um primata. E nós saímos em 300 mil anos da caverna, andando de quatro, né? Matando um ao outro sem saber nada, nós estamos chegando em Marte. A gente continua matando as pessoas, mas menos ainda, né? Mas estamos chegando em Marte, evoluindo bastante dentro desse tipo de coisa, entre algumas outras coisas. E os dinossauros com 40 milhões aqui na Terra. Imagina assim, o Tiranossauro Rex, ele já andava de pé. Quantos mamíferos a gente tem que anda de pé? Ninguém, é só homem. Ou é bípede, que é ave, que não tem nem cérebro aquilo lá, entendeu? Aí a gente uma evolução fantástica. Chegamos a isso aqui através de muitas experiências que nós fizemos aí. E esse é o mesmo perfil que existe nos outros mundos. Agora, o dinossauro, que era o Tiranossauro Rex, ele andava, tinha aquela mãozinha assim, não tem relato nenhum que ele fez uma selfie dele na caverna lá, qualquer coisa do tipo, assistia 40 milhões, então não era aquilo que era para ser o que a gente é hoje, o ser humano. É o ser humano que Deus escolheu para popular o universo. Esse é o que os espíritos falam, certo? Então, essas encarnações são necessárias até nós entendermos, através de vários níveis espirituais que a gente pode atingir, pergunta 100 a 113, né? A nossa essência, baseada no amor, na moral e no próximo. Lembra que eu falei? Sempre nesse nível, mesmo que seja em sementinha, né? Onde, a partir desse entendimento, nós, como co-criadores, vamos assumir responsabilidades e mais comprometimento no universo material e espiritual. Certo? Vai chegar uma hora que a gente não precisa mais, a gente só vai atuar no lado espiritual. Então, o livro ainda mostra o estabelecimento das leis da ação e reação, que fala que você escolhe o seu plantio, mas a colheita é o que você plantou, não tem como você fugir disso aí, né? E ele mostra também a afinidade, ele fala também muito da afinidade que nos aproxima dos nossos semelhantes, né? Que rege, né, o princípio da conduta na seção da escala espírita. Aí a gente vê aquela questão. Me diga com quem andas e... Diga-se com quem anda e... Seria ideal isso, mas na realidade não. A gente tem que pensar assim, diga-me com quem andas e direi se ando contigo. Porque o que você faz, o problema é seu, mas o que eu faço é problema meu. Então, aí a gente tem que ter essa ideia. Vão ser através dessas sintonias vibracionais que a gente vai se juntar com pessoas que vão nos elevar na escala espiritual, ou vai fazer com que a gente fique aqui parado, porque não existe retorno. Lembra que nós comentamos a respeito disso, certo? Então, os espíritos encarnados ou almas, né, estão em constante contato com os espíritos, propriamente dito, lá do mundo espiritual. E esses, por suas vezes, se encontram em todos os lugares do universo.
no espaço, voando lá e se acotovelando aí e nos influenciando muito mais do que a gente pensa. Comentamos essa semana, vamos começar o curso aí na segunda-feira, que fala sobre a mediunidade, né, que a gente é afetado muito mais disso, pergunta 459. Então, a mensagem dos espíritos em geral, continuando aí o que o livro dos espíritos fala, em geral nem são boas, nem são ruins, porque uma vez que os espíritos são os espíritos encarnados que desencarnados, existem pessoas boas na Terra, existem pessoas ruins. Aliás, se a gente levar em conta pelo número de pessoas boas que a gente conhece, tem mais espírito ruim do que espírito bom, certo? Não é bem assim, tem uns espíritos que vêm de outros lugares que nos ajudam também, necessariamente não é só da Terra, eles fazem um balanceamento aí bem, a administração do outro lado é muito boa. Mas, enfim, a gente vê que as mensagens dos espíritos bons são boas, as mensagens dos espíritos ruins são ruins, porque o espírito, quando ele desencarna, ele é ruim, ele não fica bom. E o espírito que é bom, quando ele desencarna, não fica ruim. Eles continuam a mesma coisa. Tem um certo ajuste lá, mas eles continuam na mesma coisa, porque isso é o espírito, é uma melhora que ele vai adquirindo. Então, simples assim, essa é a forma da gente reconhecer, que ele diz, a mensagem do mundo espiritual. Então, o conceito de vibração, né, e a vontade é predominante tanto no mundo material quanto no mundo invisível. O problema é que a nossa lembrança das nossas experiências no mundo espiritual, quando nós estávamos lá na erraticidade, ou quando nós desdobramos à noite, quando ela atua no invisível, ela é bem suave, ela é bem tênue, e ela é limitada pelo nosso invólucro físico. Então, a gente não lembra muito, a gente tem uma ideia, alguma coisa do tipo. E muito mais porque o nosso corpo é ligado ao nosso espírito através de uma outra coisa, que o Kardec chamou de perispírito. A gente é um corpo etérico, assim, ele é meio material, meio imaterial, ele fica dos dois lados, ele faz essa interface aí. Então, a gente não sabe muito bem para usar isso. O próprio Kardec, ele trouxe essa ideia que a gente tinha que pesquisar muito mais nessa área, para aprender mais do que isso, mas isso limita a nossa identificação do lado de lá, né? Então, nós continuando, eles vêm com os conceitos das leis imutáveis, que regem os planos, né? A lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da conservação. Interessante, a lei do trabalho vem antes da lei da reprodução, lembra disso, hein? Então, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. A igualdade vem antes da liberdade, né? Você tem que respeitar o outro antes de você cobrar dele. Justiça, amor e caridade e perfeição moral. E termina aí como último capítulo, né? Cobrindo as esperanças e consolações. Para mim não terminar assim, eu gosto sempre de contar uma historinha, né? Então, vamos lá. Os meus amigos que realmente me conhecem sabem que eu gosto, eles me dão livros, né? E eu gosto dos livros. Eu tenho um amigo muito especial que ele me deu 2 vezes o mesmo livro. Interessante, né? Legal. Mas aí é o seguinte, eu fui lá e troquei por outros 3 livros, né? Esse livro chamava Spacebook. Conta a história desde o começo do universo e como é que vai ser talvez o final. Eu só não queria estragar o negócio aqui, mas a galáxia de Andrômeda, ela está se aproximando da nossa. Fala uma velocidade rápida aí, 70 milhas por segundo. Sabe o que é isso? Então, é melhor a gente se evoluir, porque a hora que essas duas juntar, a coisa vai ficar feia. Entendeu? Então, esse livro trouxe algumas dessas ideias. É interessante. Mas aí eu troquei o livro e fui pegar uns livros que fazia tempo que eu tinha vontade de comprar e nunca comprei. Comprei Platão, comprei a República de Platão. A República. No 7º capítulo, na última parte, ele fala de uma passagem que todo mundo já deve ter ouvido, o mito da caverna. É complicado a coisa, é complicado. Eu queria trazer para vocês aqui, mas ia ser complicado, então eu procurei uma versão light e achei uma muito legal mesmo. Ela vem aqui do professor Luiz Marins. Ele é antropólogo, entre outras coisas, professor em São Paulo. Muito legal, o cara tem uma visão muito bacana e as colocações dele são muito legal. Então, eu vou mais ou menos pegar a dele e a gente vai fazer uma adaptação aqui. Ele diz o seguinte, que numa época que teve um grande degelo no planeta, como ele é antropólogo, ele traz esses conhecimentos, que isso é uma história, né? Tem alguns fatos que parecem verdade, mas é uma história. Então, o nível dos mares aumentou bastante e os humanos naquela época, que eram mais ou menos primitivos, eles começaram a correr, subir para a montanha, ia para onde depois dava para salvar. Alguns entraram numa caverna. E a gente sabe que na Europa tem aquelas cavernas que é profundas, 2, 3, 4 quilômetros, são bem grandes, eles foram para lá. E aí, com medo de voltar, começaram a viver lá dentro. Viviam lá dentro, e foram indo, gerações e gerações aconteceram, chegou uma época que ninguém sabia que tinha mais dentro ou fora da caverna. Então, eles ficavam lá dentro. Uma geração nova que apareceu, ela, como todo
pessoa que é nova, ela tem aquela vontade de explorar, eles foram explorando os lugares. Então, na caverna, né, aquilo escuro, aquele negócio, tudo, eles foram indo e via que tinha um negócio molhado, que era assim, atravessaram rios perigosos aí, eles atravessaram como chama? Desfiladeiros, eles brigaram com feras, que eles nem sabiam como é que era, porque estava meio escuro, o negócio era salve-se quem puder, né? E aí, num certo momento, eles viram uma coisinha assim que eles nunca tinham visto. E aí eles falaram, o que é aquilo, né? E aquilo estava lá, e eles foram indo, na realidade era uma luz. Mas estava muito longe, eles gastaram um tempo enorme para chegar lá, eles não tinham ideia de tempo também, mas gastaram tempo, passaram fome, passaram frio, passaram um monte de coisa, e foram chegando, e aquele negócio começava a aumentar, e eles chegaram onde seria a entrada da caverna, que era a saída para eles, certo? E a hora que eles chegaram lá fora, todos jovens, tudo, e eles começaram a sentir aquele cheiro gostoso, um cheiro que eles não sabiam o que era, eles nunca tinham sentido, dentro da caverna, aquele ambiente úmido, aquele ambiente escuro, aquele ambiente depressivo, as pessoas ficam muito tempo sem sol, já viu, imagina como é que era essa geração, né? Então, aí eles chegaram e começaram a sentir aquele negócio de esquentar a pele deles, aí eles viram assim um som, os passarinhos cantando numa certa harmonia, aquele cheiro assim, tinha alguma coisa que eles foram comer, era uma fruta, pisavam no chão. Imagina, se você chegar num lugar assim que você nunca viu, eles ficaram espantados, mas eles tinham uma noção de falar assim, puxa vida, né? Vamos voltar lá e avisar os caras, mas eles levaram tempo para chegar lá, né? E aí voltaram, tiveram que passar pelos desfiladeiros, brigar com aquelas bestas que tinham lá embaixo, passar pelos rios e passar fome, tudo de volta, aquele negócio. Chegaram lá na cidade deles. Falaram assim, nós encontramos um lugar, estava todo mundo agitado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí os mais velhos falaram assim, esses caras aí tomaram alguma coisa, fizeram algum negócio tão louco. E nesse lugar era o seguinte, a pena para quem era louco era a morte, certo? E aí você fala assim, esses caras são maldosos. Eu vou imaginar o seguinte, eu vou fechar a porta aqui, apagar toda a luz, a gente não vai ver nada, a gente vai pôr um louco aqui dentro, certo? Aí você vai tomar um tapa na cara, vai tomar um chute não sei aonde, e você não vai saber. O que a gente faz com o louco aqui? Tem que matar, eles matavam o cara. Imagina um louco na caverna sozinho, dando para cair todo mundo. Então não era errado esse negócio de matar. Todo mundo fica lá, matou o cara, não sei o quê. Não, era assim. O que os caras fizeram essas cinco pessoas, esses 5 jovens que foram lá? Mataram. E qual que é a moral da história, então? Se você sabe alguma coisa, você fica de boca fechada? Não, não é isso. Mesmo com a morte deles, né? A luz, o calor do sol, o perfume das flores, o som dos pássaros, né? O gosto doce das frutas, né? O lado de fora da caverna estava lá. Estava lá, certo? E todos aqueles aí que ouviram, e eles não podiam ter certeza, eles falaram, mas como é que a gente vai lá? Vai ter que passar por tudo isso, pode até morrer, mas é bom, o negócio que é legal, vamos lá. Então, não funcionou. Mataram todo mundo. E aí, esses caras que escutaram isso, sabiam que era difícil de chegar lá, porque eles falaram que podia morrer esse negócio tudo, mas eles só precisariam fazer uma coisa para que eles pudessem gozar de tudo aquilo e ver se aquilo lá era realmente realidade. Eles precisavam querer, certo? E a palavra-chave é essa, querer. Se eles quisessem, e querer uma coisa interessante, né? Que eu não posso ter com vocês, que os 5 lá não podem ter, não puderam ter pelos outros lá, que eles não se sensibilizaram pelos outros, mataram ele, né? Então é uma porta que ela abre do lado de dentro, ela abre para fora, mas é pelo lado de dentro. Se você não abrir, ninguém pode abrir para você. E é esse querer, né, que é o motivo de nós melhorarmos, né? Então eu poderia aqui falar para vocês, o livro dos Espíritos, vocês pensem out of the box, é legal. Sim, out of the box, é bacana, né? Isso é coisa de milenial. Certo? Por quê? Porque pensar out of the box é achar que a gente está num box. E que depois desse box, se existir um primeiro, tem que existir um segundo. Não existe box. A gente é perfeito, a gente pode fazer o que quiser. Jesus falou, vocês são deuses. Não Deus, mas a gente pode tudo. Mas não vai poder hoje. Entendeu? Você não vai poder tomar conta da sua companhia sem ter experiência nenhuma. Você vai evoluindo, você vai adquirindo mais como... E assim você vai indo. Então é isso. Não pense fora da caixinha. Pense do jeito que vocês quiserem. Então, pegando a deixa aí do professor Marim, né? E adaptando ao nosso contexto, né? Se você acha que toda essa introdução que eu falei para você do Livro dos Espíritos, e até mesmo esse Livro dos Espíritos, que eu falei para você que é um livro bússola, né? Guarda esse conceito lá, né? É uma loucura e aos loucos a morte, vocês não podem matar Kardec. Para tudo que é espírita, que já sabe, que é os seguidores do espiritismo, ele já morreu, então não tem nada. Quem sobra nessa história? Sobra eu. Vocês podem matar a mim se vocês quiserem, mas tem uma diferença. O mundo espiritual vai estar lá. E tem uma outra que eu acho melhor ainda. Ao contrário dos habitantes da caverna, que eles tiveram, né, a opção
de dizerem aos jovens aventureiros ali, que trouxeram a notícia do lado de fora da caverna, que eles eram loucos e mataram ele, porque eles não quiseram sair, eles tinham essa opção. Eles tinham, eu não vou lá para fora, eu não quero ir, não vou. Acabou. Eles são loucos, eu acho que eles são loucos, vão matar eles, nós vamos ficar aqui. Acabou, ficou. Mas nenhum de nós aqui tem essa opção. Uma vez que nós estamos vivos, nós só temos um caminho. Para não dizer que é a morte, eu vou dizer que é o desencarne, certo? E se existe alguma coisa do outro lado e você não acredita ou tem dúvida, eu, no lugar de vocês, eu me guardaria um pouco e aprenderia um pouco a respeito disso. Né? Vamos entender um pouquinho desse terreno, porque se for verdade que existe, é melhor que eu esteja preparado, não custa nada, né? Vamos ler o livro, certo? E por que a gente não vai fazer esse tipo de coisa? Porque a gente não vai se certificar disso aí, alguém não vai fazer? Porque a gente está meio acomodado, certo? A gente está meio com medo e a gente não quer, assim, que essa é a coisa importante, é querer. Então, isso eu deixo para vocês. Se vocês quiserem, vocês vejam o livro. Se vocês não quiserem, paciência. É isso aí. Aperto para as questões. Acho que eu ponho aqui, ele fala. Posso aumentar aqui. Aí ele sai aqui. Diga. Parabéns. Muito legal a sua palestra. E você acabou com a frase que mudou a minha vida quando eu entendi o sentido, né? Que é um postulado de Schopenhauer, ao contrário de Arquimedes, que disse que não foi Arquimedes. O que falou, penso, logo existo. Descartes. Descartes, isso. Cogito ergo sum. Cogito para a sociedade. Não falava na língua, o Schopenhauer disse, quero, logo existo. Então, você falou aí de querer, né, com as pessoas, como sendo um elemento preponderante no desenvolvimento do ser humano e da espiritualidade da gente, né? A gente tem que querer para que as coisas aconteçam. Senão, nada acontece. A gente vai ficar ali esperando Andrômeda chegar. Né? E apesar de que vai levar um bocado de tempo ainda, 10 bilhões de anos. Então, os dinossauros ficaram aqui 40 milhões. Exato. Não é um tempo longo, concorda? Não, 10 bilhões de anos. Muito boa a sua palestra, muito obrigado novamente. A sua paixão é contagiante. Quando você coloca as palavras e organiza as ideias. E eu fiquei muito impressionado com como você colocou o tema, né? Apesar de já ter lido o Livro dos Espíritos várias vezes, né, como você, não tantas quanto você, mas realmente é uma linguagem que não é muito fácil, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né, naquele sentido, porque é extremamente revelador. Talvez uma das maiores revelações de Allan Kardec. Né? Não dele, mas dos espíritos que transmitiram para ele a informação do livro. Muito obrigado. Você falou de ler várias vezes aí o livro, né? Às vezes é difícil para a gente ler mesmo. Eu costumo dizer assim, se só existisse um livro no mundo, né? Normalmente, quando eu pergunto nas palestras, quando fala isso, eu pergunto, fala um livro. Pequeno Príncipe. Infelizmente, eu não li o Pequeno Príncipe. Comprei errado, quando o professor mandou comprar, eu comprei o Príncipe. Então, aí, se você lesse o Pequeno Príncipe uma vez, você seria uma pessoa diferente, porque ela mostra algumas coisas legais que ele tem, que ele faz, que ele acha, uma ideia. E se só existisse o Pequeno Príncipe no mundo, o livro Pequeno Príncipe, a gente, se lesse ele de novo, você seria uma outra pessoa. E se você lesse ele de novo, seria uma outra pessoa. Porque cada vez que a gente lê um livro, o livro é igual um rio, né? Quando você se banha nesse rio, você se banha de novo, ele não é mais. As águas são diferentes, vocês são diferentes. Então, é por isso que eu acho que o livro é
é uma coisa assim, que é um... Eu vejo muito pouca coisa aí, que é tão boa quanto um livro, né? Quanto você consegue colocar num livro. E um livro especial que nem esse aí, que traz aí essa nossa doutrina, né? Que traz o início disso aí. Até algumas correntes, eu andei fazendo uma pesquisa, eles dizem que o Livro dos Espíritos foi mais ou menos que escrito grande e ele dividiu em partes. Ficou o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Livro dos Negócios. Algumas controvérsias. Estou fazendo uma pesquisa a relação disso aí, para saber como é que funcionou mesmo. Mas é tudo uma continuação aí que a gente tem que usar isso aí para a nossa evolução. Uma pergunta fácil agora. A gente entende que a doutrina dos espíritos é uma coisa muito reveladora e realmente um divisor de águas. O que você acredita que na Europa o espiritismo não pegou? Várias coisas não pegaram no mundo. Vamos voltar bem antes disso aí. Os conceitos herméticos, 4.500 anos, os conceitos hindus, os conceitos, mesmo os conceitos budistas que têm aí uma sequência, hoje já não é igual a antigamente. Não tem aquela como é que se diz? Personalidade, né? É mais o que um monte de gente faz, então eu faço também. A gente procura. Eu acho que a Europa, justamente por causa disso, a gente vê essa evolução da história. Viemos aí de um período bem negro, né? E daí o pessoal se libertou. É a mesma coisa aquela pessoa que o cara fica casado 50 anos, daí ele larga da mulher, ele vai fazer besteira, porque não sabe fazer mais nada. Ele não sabe fazer, ele está 50 anos atrasado, não sabe nem mandar um texto, não sabe fazer nada. Estava errado. Então, a gente saímos de um lugar tão, assim, opressivo, né? A população saiu de uma situação muito opressiva. Essa Inquisição alcançou o Brasil, alcançou o mundo inteiro, onde tinha igreja católica, né? E que tinha rei, era isso aí. E aí essa opressão fez com que as pessoas se libertassem. E como a gente fala assim, né? Tudo é um pêndulo, né? Tudo é pendular, eu acredito muito nisso. Você empurra o pêndulo para um lado. Se você empurra muito para um lado, você não vai aguentar ele do outro lado, você vai ter que aguentar a volta. E o que aconteceu foi isso. A Revolução Industrial, a francesa, o Iluminismo abriu essa ideia, vamos fazer. E aí eles esqueceram da moral, esqueceram do certo, esqueceram que existe esses caras. Porque é muito fácil você esquecer do espírito, você não vê quantos estão aqui. A gente não está dando atenção para esses caras. Quantos deles falam para a gente que a gente tem que fazer alguma coisa e a gente não escuta? Quantas vezes? Você vai fazer alguma coisa, você escuta, ela fala assim, ó, não faça isso, você vai e faz. Entendeu? A gente perdeu, e se a gente perde sempre, né? Eu costumo dizer, quando a gente está... não é Graciliano Ramos que fala, o animal satisfeito dorme. A gente se acomoda e a gente perde da caminhada. Então, você está com sede, você vai lá e toma água e descansa, o outro animal vai lá e vai comer você, porque você está dormindo. Ele não vai precisar correr atrás de você. Né? Você pode ver os leões, esses caras, eles ficam sempre perto de lugarzinho onde tem água lá, né? Os bichinhos vêm lá, vão tomar água. Por que eu vou correr atrás do cara? O cara vai ter que vir ali. Ele vem, come, descansa, eles não são bons. Né? E assim a gente né? A gente traz muito disso, da nossa animalidade, apesar de sermos humanos. Como eu sei, tem muita gente que parece mais animal do que a gente. Mas a gente perdeu, né? Estamos perdendo, né? A gente resgata, depois perde novamente. Resgata. Se a gente for seguir aí Siddhartha Gautama, né? Que fala que o caminho do meio seria... Eu acho que é bem essa interpretação. Não vou empurrar muito o pêndulo para cá ou para cá, não. Vamos ir devagarzinho, a gente vai chegar lá, sem tanto lá, nem tanto cá. Essa é a minha ideia. Muito bom. Obrigado pela palestra. Mas, continuando na ideia do Rodrigo, minha opinião do que pode ser um dos motivos, né, que na Europa não pegou muito o espiritismo, é justamente o que você falou na palestra, né? A porta abre por dentro. Por muitos anos, a religião católica, como você falou, a Inquisição, abriu a porta por fora. Ela colocou a religião goela abaixo. Então, isso foi muito forte na Europa. Isso sempre foi muito forte. A igreja sempre teve muito poder político, muito poder sobre a vida das pessoas. Então, no meu entendimento, isso ficou, como você falou, né? Um sentimento que explodiu em certo momento, que o pessoal falou, chega de religião, eu não quero ninguém controlando a minha vida.
Só que, talvez por esse motivo, eles não chegaram a conhecer o Espiritismo a fundo para saber que no Espiritismo, isso não é uma crítica a outras religiões, mas assim, no caso do Espiritismo em especial, o Espiritismo é muito aberto, né? Ele sabe que todas as religiões têm o seu valor e tudo, e ele espera o momento das pessoas. Não existe nenhuma forçação de barra. Na minha opinião, isso é muito o isso é o que pode ter acontecido no caso da Europa, né? Para afastar as pessoas da religião. Esse tema é bem interessante. Eu concordo. O que eu li uma vez, aí é a questão de fazer muita pesquisa. Na Europa, em geral, teve essa influência muito forte da Inquisição, que você citou aqui, foram 600 anos. Se a gente lembrar, até o século XX, ainda existia Inquisição na Espanha. A Espanha foi a pior, né? Foi a pior. Né? Mas a Inquisição durou 600 anos. Então, Espanha, Portugal e a própria França reprimiram completamente qualquer tipo de mentalidade que levasse alguma coisa contra a ideia da Igreja Católica. Então, esse foi um influenciador muito grande. Mas aí você tem uma Inglaterra com um pensamento diferente e o próprio Estados Unidos. Por que não pegou? O que eu já li sobre isso eles nunca aceitaram muito, de forma fácil, a questão da reencarnação e o aspecto religioso da doutrina. Então, eles tinham a parte da ciência muito legal, do estudo, a reencarnação não era uma coisa bem aceita, e isso eclodiu ou se aqueceu muito pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente começa a ver alguns fenômenos muito fortes acontecerem pós-guerra ou durante a guerra, Segunda Guerra Mundial, e dali para frente um desenvolvimento maior. Mas é óbvio, como qualquer religião, você não se desenvolve em 50 anos. Você se desenvolve em séculos, né? Então, eu acredito que um dia, e o Espiritismo, na minha opinião, pelo aquilo que eu conheço, pelo aquilo que eu estudei, ele traz uma luz muito grande, né, de conhecimento, de ciência também, que as coisas começam a ser provadas hoje com a ciência que a gente tem, que isso vai ser muito mais aceito, muito mais fácil, e pode ser que não se chame Espiritismo, pode ser que qualquer outra ordem de pensamento ou nome que se dê a isso, mas a ideia é o que Kardec trouxe 2 séculos atrás. A ideia, ele fala em alguma parte, eu não coloquei aqui na introdução, que eu falei, são 56 páginas, né? Ele fala de uma parte na introdução, que os próprios efeitos físicos pararam depois de um certo tempo. Porque não fazia mais sentido. Porque não tem mais sentido, já tem médico que faz. E a gente nota isso muito. Logo, logo a gente não vai ter mais a manifestação do espírito nas nossas reuniões mediúnicas. Os médios vão se desdobrar, vão estar lá do outro lado, vão ver o que está acontecendo, conversa com o espírito lá tete a tete, todo mundo numa boa. Hoje já se falam que existem médiuns que desdobram e eles exercem a mediunidade no plano espiritual, para receber um espírito de maior elevação, um espírito de maior no plano espiritual. Então, esse médium já tem uma consciência muito grande, que é o que eu falei que por causa da nossa matéria, a gente ainda é meio preso nesse tipo de coisa. Então, eu acho que tem muito, como é que diz? Tem muito caminho ainda pela frente. E se a gente não cometer os mesmos erros, nós viemos cometer, né? Então, é interessante você falar assim que a igreja empurrou a religião, né? Mas ela não empurrou a religião, ela empurrou a ideia dela. Porque se empurrasse a religião, trazia o que Cristo falou, né? E aí eles mesmos, né? Opa, eu vou empurrar a religião, ao walk your talk. Ou seja, eu não vou tirar do outro, eu vou ajudar o outro, que é o que Jesus falou. Ainda eles colocaram deles. E era um interesse. Eu gosto dessa ideia como é que chama? Da Revolução Francesa, de enforcar os padres com a tripa dos reis, ou vice-versa, porque é um negócio assim que fala, mas é o que tinha que fazer, era um conchavo muito grande entre a realeza, né, e o clero, que era um negócio. Tanto que depois disso outros vieram, até a própria igreja católica se destrinchou, Lutero e outros caras vieram e falaram, opa, não é isso, mas alguém teve que parar. E a gente vê assim, foi o povo, não foi o povo, foi nem que tinha muita grana, que entendeu que a Revolução Industrial ia dar dinheiro, então eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou investir em máquinas, vou investir nisso, vou pôr esses caras para trabalhar. Eles estavam interessados nele, que nem as guerras hoje acontecem. Ninguém fala para a guerra assim, eu vou para a guerra. Se falar aqui para você, vai para a guerra lá, você não vai. A guerra não é minha, por que eu vou lá? Mas fala, você vai defender o seu país. Aí o cara vem com aquela ideia para você, você tem que matar o outro, você tem que fazer isso. E tudo que aconteceu em volta é interesse de algumas pessoas mal intencionadas, né, que
chama as outras pessoas e isso causa alguma coisa melhor. Quando a gente entender esse tipo de coisa, a gente não vai ficar muito preocupado com as coisas. Mas tem uma coisa que é também fundamental. A gente não pode ser passivo para esse tipo de coisa. A gente tem que ser ativo. Isso é o que causa, é o que o Rodrigo falou. Por que o pessoal parou? Ficou aquele negócio, né? Ficou aquela água com açúcar, o negócio era só fazer... Não ficou uma coisa pior. Então, agora a gente talvez vão ter que passar por algumas situações difíceis para a gente aprender de novo. E isso vai indo, né? Talvez não tão difícil quanto as pessoas passaram, mas... Ok, obrigado. Muito interessante. Mais alguém? Perguntando? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.